Quero convidar os irmãos a acompanharem a leitura da Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e eu vou ler dos versos 18 a 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Nós lemos assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Quando eu estava estudando este texto durante a semana para pregar hoje, estava pensando no apóstolo Paulo. Ele estava na cidade de Éfeso nessa ocasião, quando escreveu esta epístola, naquele ministério dele de 3 anos ali naquela cidade. E ele recebe informações da situação da igreja de Corinto. Falsos apóstolos haviam adentrado a igreja e estavam semeando discórdias, contendas entre os irmãos. E Paulo então escreve tanto a primeira quanto a segunda epístola, mas a primeira ele o faz de uma forma mais eclesiástica, ou seja, mais para a igreja mesmo. E ele trata com a igreja sobre vários problemas, sobre várias dificuldades. Os capítulos 1 a 4, Paulo fala sobre a unidade da igreja. Capítulo 5, ele trata sobre a questão de disciplina na igreja. Um membro havia cometido o incesto, havia tido relação com a sua madrasta. Capítulo 6, Paulo, ele censura os irmãos porque eles estavam tendo desavenças entre eles, e em vez de resolverem entre eles, eles iam para, ou melhor, foram para tribunais humanos. Capítulo 7, Paulo fala sobre a questão do casamento, instrui a respeito do casamento. Capítulos 8, 9 e 10, Paulo trata sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Capítulo 11, ele trata sobre a ceia do Senhor. Os capítulos 12, 13 e 14, Paulo fala dos dons. Capítulo 15 é o capítulo magistral sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E o capítulo 16 são saudações que ele envia à igreja e algumas exortações. Eu fiz este resumo da epístola para mostrar que quando uma coisa ela sai do eixo, todas as outras coisas também acabam saindo do eixo. O trecho que eu li aos irmãos agora fala a respeito da mensagem da cruz. E Paulo, inclusive, ele chega a dizer que a pregação da palavra de Deus para os ouvintes dele, os leitores dele, melhor dizendo, ali em Corinto, era loucura. E, aliás, na verdade, eu quero pensar assim com os irmãos, eu quero citar aqui uma frase, ou melhor, umas palavras de um escritor bíblico,
provavelmente Arthur W. Pink, ele disse o seguinte: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. Na verdade, é uma loucura mesmo. Mas é uma loucura que tem sentido. É uma loucura que tem lógica. E eu quero então pensar com os irmãos nesta manhã a respeito de a loucura da pregação. Você crê que é loucura crer na palavra de Deus? Nós esperamos coisas que nós não vemos. Cremos em pessoas que nunca vimos e cremos numa palavra que foi escrita há milhares de anos. Mas, na verdade, é esta palavra que é viva e eficaz. O que você pensa de um homem morrer numa cruz para salvar você? Você crê nisso? Sabe, essa é uma das coisas mais interessantes e desafiadora para nós. As pessoas às vezes não pensam com seriedade na sua salvação, mas você crê verdadeiramente que você foi salvo por um homem que morreu por você numa cruz? Por que você tem vergonha do Evangelho? Vergonha. Se as pessoas estão falando algum assunto, você participa, mas se entra a questão do Evangelho, você se retrai, você evita, você foge. Se você não evita e não foge, você não refuta as pessoas, mesmo sabendo que elas estão erradas. Talvez um grande problema para a igreja seja este: envergonhar-se do Evangelho, da palavra de Deus. Mas um outro problema é que não é em nossos tempos, mas desde os tempos antigos, o homem prefere crer nele para a salvação. E isto não é novo, começou lá no Éden. Deus disse a Adão e Eva muito claramente, especialmente a Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. O Evangelho verdadeiro. O diabo, astutamente, ele diz: é assim que Deus disse? E ele ainda vai mais longe na sua ousadia. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem desse fruto que ele proibiu, não importa qual é o fruto, vocês serão iguaizinhos a ele. Eternos, poderosos, sábios. E o homem tinha diante de si esta situação: a quem eu vou obedecer agora? A Deus ou a mim? Porque qualquer decisão nesse momento era do homem. Nós conhecemos o resultado, sabemos a escolha. Cada um de nós é uma prova viva de que o homem escolheu dar ouvidos ao próprio homem. Por isso não é novidade o que nós vivemos hoje. Paulo começa escrevendo dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele escreve a uma igreja local e ele começa então a trabalhar algumas situações desta igreja. Por exemplo: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Havia divisões na igreja, mas Paulo ainda diz:
Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Havia grupos na igreja. Não vamos pensar que aquele grupo que se apresentava como sendo de Cristo era o mais espiritual, correto, não. Paulo diz que todos vocês estão errados. Na igreja não pode haver grupos. Todos nós somos ovelhas de um só pastor, todos nós pertencemos a um só Senhor e todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Paulo traz a lembrança dos coríntios. Por que é que ele foi chamado para ser apóstolo? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Batizar é um ato pastoral. E Paulo está dizendo, eu sei que na minha função eu vou fazer atos pastorais, mas Deus não me chamou para isto, Deus me chamou para pregar o Evangelho, para expor o Evangelho, para transmitir às pessoas o verdadeiro Evangelho. E Paulo, ele se firma não no seu conhecimento, não na sua sabedoria, mas na sabedoria de Deus. Pelos escritos de Paulo, nós percebemos que ele era um homem tremendamente culto. Paulo cunhou algumas palavras e ele deu expressão, sentido e conteúdo a essas palavras. Ele usa algumas palavras do vocabulário secular e ele dá uma conotação bíblica a essas palavras. Deixe-me dar apenas um exemplo. A adoção era um termo secular, jurídico, muito conhecido nos dias de Paulo. Mas Paulo usa esse termo agora e ele faz uma aplicação muito interessante em relação a nós. Nós fomos adotados na família de Deus. E essa adoção, ela ocorreu na eternidade. E é por isso que nós chamamos Deus Pai. Então, é interessante pensar que Paulo não estava preocupado em ele ser destacado, mas ele estava preocupado em pregar o Evangelho. E Paulo prega o quê? A mensagem da cruz. Loucura para a sociedade dos seus dias, insensatez para os homens dos seus dias, mas Paulo prega o Evangelho. E Paulo ainda faz uma exortação no capítulo 4, verso 2, a respeito dos pregadores. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. É muito importante que os pregadores da palavra de Deus, na época de Paulo, apóstolos, no Antigo Testamento, os profetas, hoje, pastores, leigos, o que Deus requer de nós não é eloquência, não é sabedoria, é fidelidade à sua palavra. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Não vamos pensar em loucura na ausência da razão, mas na insensatez do que está sendo dito. E Paulo usa loucura para dizer que, com esse termo, o que estava sendo entendido é que os cristãos não consideravam a mensagem, os não cristãos, melhor dizendo, consideravam a mensagem do Evangelho como a loucura da tolice, a insensatez da pregação do Evangelho. E isto é algo tremendamente importante, tremendamente sério para nós refletirmos e para nós pensarmos. Por que Paulo diz que ela era considerada loucura? Porque ela contrapõe toda a sabedoria humana. Ela contrapõe todas as especulações humanas. Ela vai contra tudo aquilo que aparentemente é de bom senso. O que eu li agora há pouco é interessante, eu vou reler aos irmãos. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Você viu a Jesus? Você vê o Espírito Santo?
você viu a Deus ou você vê a Deus, mas você ama a Trindade. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Quando você ora, você não está orando de uma forma vazia. Você está falando com alguém que você não vê, mas que ouve você. E ainda, o cristão espera ir para o céu. Quando ele diz espera, isto ele tem certeza que vai para o céu, mas não é por alguma coisa que ele fez, mas porque Deus fez. Tente falar isso a uma pessoa próxima de você, e ela vai achar que é insensatez realmente. Como é que você pode crer numa coisa dessa? Como é que você pode realmente dizer que isso é verdade? Você não vê, você não sabe, você não tem a menor ideia. Mas é nisto que está realmente a maravilha do poder de Deus, em nos dar esta confiança tão maravilhosa, tão extraordinária. Por que então ela era considerada isto, como loucura? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. É interessante isto. O mundo não conhece a Deus. Embora Deus tenha se revelado ao mundo, embora Deus tenha se manifestado ao mundo, primeiramente através da sua própria criação, Deus criou o mundo, Deus trouxe o mundo à existência. O mundo não salva ninguém e Deus não criou o mundo para esse propósito, mas o mundo aponta para um Criador. A ciência apresenta muitos criadores, mas a Bíblia apresenta apenas um Criador, Deus. O profeta Isaías é um profeta que canta maravilhosamente a criação de Deus. Leia os capítulos 40 a 48 e você verá quantas vezes Isaías faz referência a Deus como Criador. O mundo não conhece a Deus, mas Deus deu-se a conhecer a nós através do seu Filho lá na cruz. Mas o mundo também não crê em Cristo Jesus. Deus se revela a nós de uma forma maravilhosa. A razão humana rejeita a ideia de Deus revelar seu amor e justiça na cruz. É impossível isto, foge ao bom senso. Segundo, a sabedoria do mundo. Como que Cristo é visto pelos homens? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando Paulo diz que é escândalo para os judeus, é muito interessante. E, num certo sentido, Paulo ele trabalha com a ideia de que aparentemente é realmente um escândalo. Por quê? Paulo está fazendo referência aqui a Deuteronômio capítulo 21, e lá nós lemos assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Olhe para a situação. Qualquer homem que fosse pendurado numa cruz, ele era visto como alguém amaldiçoado por Deus. Agora, olhe para o Novo Testamento, olhe para o Calvário, olhe para o Senhor Jesus pregado na cruz. Ele estava ali naquele momento se tornando maldito de Deus, mas ele era o Messias prometido, ele era o Salvador prometido. Agora, como é que nós podemos conciliar isto? Jesus que não pecou, Jesus que não praticou nenhum pecado na sua vida, ele torna-se maldito na cruz, mas por amor a nós, não por ele. Deus o viu naquele momento como maldito, sim, mas não porque ele havia cometido algum pecado, algum crime, não. Mas por amor a nós, por amor a você. Irmãos, se isto não quebranta o nosso coração, não há como nós crermos no poder do Evangelho, não há como nós crermos na verdade do Evangelho. Como poderia Jesus ser o Messias, o Filho de Deus, se morrendo numa cruz estava sob a maldição de Deus? Mas ainda,
ele era loucura para os gentios. Quando nós lemos na mitologia grega, todos os deuses gregos da mitologia morreram como heróis. Por isso é que são cantados como heróis. Ninguém teve uma morte vergonhosa, diferente da morte do Senhor Jesus. Mas ainda é loucura para os que estão perecendo. Não é de hoje, mas desde o Éden, a situação é uma só. Ou você crê em Deus, ou você não crê. Não existe meio termo. Tudo o que decorre é em razão do que aconteceu lá em Gênesis 3. Toda a história da humanidade, ela tem a sua origem ali. E então nós podemos perceber por que a mensagem da cruz é loucura. Nós estamos neste mês comemorando o mês da Reforma. Lutero foi o grande homem que Deus usou, mas antes de Lutero, Deus usou outros homens, mulheres, para levantar a sua mensagem, para pregar a sua mensagem. A Reforma ela eclodiu com Lutero, mas é interessante que antes disso Deus já havia levantado outros homens e mulheres para que pregassem fielmente a palavra de Deus, homens que foram martirizados, sacrificados por amor à verdade. Mas por quê? Porque para eles a mensagem da cruz não era loucura, era a expressão e é a expressão do amor de Deus. Mas o que acontece? Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? O diabo. Ele não é o Senhor, ele é o Deus deste século, adorado de muitas formas. Porque ou nós adoramos a Deus ou adoramos o diabo, não existe meio termo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo, não existe meio termo. Ninguém pode ter dois senhores. Não existe meio termo. E não pense que Deus tratará você de forma diferente. De forma nenhuma, Ele tratará cada um de nós com justiça. Então, a grande questão nossa é esta: ou nós obedecemos a Deus, ou nós não obedecemos a Deus. Ou nós andamos com Deus, ou nós não andamos com Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Duas palavras interessantes: loucura de Deus, fraqueza de Deus. Será que Deus é insano? Será que Deus é fraco? Não, não é isto que Paulo está dizendo. Paulo começa o verso 18 com uma preposição, na versão que eu li é pois. E é interessante porque ele estava dizendo alguma coisa antes e ele vai para a conclusão agora. Ele está afirmando alguma coisa antes, mas agora ele vai mostrar as implicações daquilo que ele havia falado. E ele estava falando do seu ministério, que Deus o chamou para ser um pregador do Evangelho. E ele está dizendo agora aos coríntios e a nós: mas pregar o Evangelho é uma mensagem que para o mundo é loucura e é insensatez. Mas ele está dizendo: mas eu não vou pregar alicerçado na sabedoria humana. Eu não vou pregar alicerçado na capacidade do homem, mas na mensagem da cruz, na mensagem da palavra de Deus. A sabedoria de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está fazendo referência aqui ao profeta Isaías. São dois contextos diferentes. Lá em Isaías nós lemos assim: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá.
O contexto de Isaías, ele aborda dois aspectos. Primeiro, o povo estava querendo ir para o Egito e Deus disse, não vão para o Egito, vão para a Babilônia. Mas o povo, obstinadamente, preferiu desobedecer a Deus e preferiu ir para o Egito. Depois, bem depois, mas o que acontece? Nabucodonosor leva também o Egito para a Babilônia. Mas também Isaías está falando da falsa religiosidade, da falsa espiritualidade do povo. Era um povo que subia ao templo, era um povo que orava a Deus, era um povo que apresentava seus sacrifícios e suas ofertas a Deus. E Deus está dizendo, esta é a sabedoria de vocês. Vocês fazem coisas que eu não aceito, vocês desobedecem a minha palavra. Onde está a sabedoria de vocês? Agora, quando Paulo fala, o contexto dele é outro. Não é questão do Egito, não é questão do povo subir ao templo, mas é questão de deixar-se levar pelas mensagens dos homens, pela sabedoria humana. E é interessante que às vezes uma pessoa vem e apresenta um argumento, é um argumento antibíblico, é um argumento que contrapõe a palavra de Deus, e as pessoas muitas vezes aceitam, olha, mas realmente é isso. As pessoas não têm aquele espírito bereano de ir nas Escrituras e confrontar com as Escrituras. E se deixa levar, se deixa seduzir pelas mensagens dos homens. Há um livro que fala sobre a nova perspectiva de Paulo. É um livro muito grosso, conheço por referência. E os autores são evangélicos, não são pessoas que creem na palavra de Deus, mas são evangélicos. E essas pessoas dizem que tudo que Paulo pregou, especialmente ali na região da Galácia, não foi entendido, e eles começam a dar uma versão diferente. E se você não olhar para a palavra de Deus, pode ter certeza, você haverá de concordar com os autores. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você percebe claramente que esses autores estão fazendo o quê? Eles estão dando uma roupagem nova para heresias que sempre existiram. Usam argumentos bíblicos com a intenção de desviar da palavra de Deus, afastar da palavra de Deus e atribuir ao homem o poder e a capacidade de decidir sobre a vida eterna. Por isso é que nós precisamos atentar para a palavra de Deus. A sabedoria de Deus, ela é contrastada, por exemplo, com o poder do homem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. É o salmista Davi no Salmo 33 falando sobre a criação. E é interessante, e eu quero abordar aos irmãos o seguinte, Davi, ele fala que o Senhor desfaz, o Senhor, ele anula os propósitos das nações, frustra os propósitos. Não vamos pensar que a nossa geração agora que está presenciando uma nação que está se tornando poderosa, uma nação que é ateia, que ela poderá fazer alguma coisa contra o povo de Deus. Pode até intentar, mas não vence jamais. Por quê? Porque Deus tem poder de frustrar. Deus frustrou o Egito, Deus frustrou a Babilônia, a Assíria, a Grécia, e outros impérios que se levantaram. O Império Romano, Deus frustrou, e Deus tem frustrado ao longo dos anos outras nações. É só você ler a história e você perceberá isto. Mas os propósitos de Deus permanecem para sempre. Tenho citado aos irmãos várias vezes Nabucodonosor, porque é uma situação que me chama muito a atenção, me chama muito realmente. Pelo seguinte, Nabucodonosor era o dono do mundo na sua época, e Deus o faz passar por uma experiência terrível. Quando Deus lhe devolve a capacidade de raciocínio, o que acontece? Ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, ele bendiz a Deus, e ele diz assim, o teu reino permanece para sempre.
A Babilônia ainda continuaria no poder por alguns anos, mas cairia diante do Império Medo-Persa. Deus frustra as nações. Para os que estão perecendo, a fraqueza de Deus, ela não se refere à força física, não. A ideia é de algo que não causa uma impressão positiva. E pense bem, olhe para a cruz, visualize a cruz. Olha aquele homem pendurado na cruz, sangrando, com a coroa de espinhos, todo dolorido. Chama a sua atenção? Prende a sua atenção? Não. Aliás, o profeta Isaías diz claramente: nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. É nesse sentido que Paulo fala, essa impressão não nos chama a atenção, não causa um impacto positivo em nós. Mas é esse o meio que Deus usou para salvar você, para remir você. Não causa realmente um impacto positivo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amados, é esta mensagem que salva o pecador. É esta mensagem que transforma a vida de um pecador. É esta mensagem que transformou a sua vida, que tirou você do senhorio do diabo e levou você para o senhorio de Deus, que tirou de sobre você a ira de Deus, a condenação do pecado, a condenação eterna, e deu a você a alegria de ser adotado na família de Deus. Esse Evangelho tem poder, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida. Ele tem transformado a vida de milhares de pessoas. A pregação da cruz é considerada loucura por aqueles que estão a perecer, justamente porque não possui ela qualquer atratividade da sabedoria humana que a recomende. Seja como for, em nossa opinião, contudo, a sabedoria de Deus está irradiando-se dela, ou seja, da pregação da cruz. Nós somos alicerçados, aliás, nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Homens foram transformados por Deus, pelo poder do Evangelho. Quando nós lemos biografias de homens de Deus, eles não eram pessoas recomendáveis ao Evangelho. Agostinho era um homem imoral, mas quando Deus transformou a vida dele, ele tornou-se um servo de Deus, bispo em Hipona, um grande defensor da fé cristã, e foi um dos que mais escreveu sobre a graça de Deus depois do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque Deus transforma, Deus muda, Deus, pela loucura da pregação, Ele resgata você. E o poder para salvar está em Deus, em Cristo. E é Ele quem nos salva, é Ele quem nos transforma. Nós não nos rendemos a Cristo, nós somos levados a Cristo. Nós não decidimos por Cristo, nós somos aceitos no amado. Se você pudesse decidir, pode ter certeza de uma coisa: você nunca decidiria por Cristo. Nunca. Mas Deus fez uma obra maravilhosa na sua vida. Olhe para você e olhe a obra que Deus fez em sua vida.
Olha o que Deus fez na sua vida. Não olhe para a vida de ninguém. Agora, essa mudança, ela foi operada porque alguém um dia pregou para você. Alguém um dia anunciou esse evangelho para você. E você creu. Você foi feita uma nova criação. Precisamos, é claro, da sabedoria humana, sem dúvida nenhuma. Ela é importante. Na vida social, na vida econômica, precisamos de homens sábios. É claro que precisamos. Provérbios mesmo fala muito sobre a importância da sabedoria humana. Mas atente para o seguinte: não vamos pensar que a sabedoria humana nos dá vida eterna. Ela não nos dá. Precisamos sim da sabedoria humana. Ela tem feito grandes benefícios, especialmente na área da ciência, na área da economia, na tecnologia. Mas lembre do seguinte: essa sabedoria é para o bem, no sentido de que desfrutamos daquilo que ela conquista, mas ela não opera a salvação. Ela não tem poder de nos dar a salvação. Mas a mensagem da cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. A cruz não faz sentido. Não, a cruz não faz sentido. Não faz. Sabe, a cruz não faz sentido. Por que um homem morreria numa cruz? Se você tirar a cruz dos evangelhos da Bíblia, nós estaremos totalmente perdidos. A cruz faz sentido, sim. E faz muito sentido, todo sentido, para nós, para aqueles que são salvos pela graça de Cristo. Não se envergonhe da cruz. Paulo diz que longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz faz sentido para nós, e todo sentido. E lembre-se, não tenha constrangimento nenhum de você ser uma pessoa estranha em todos os sentidos. Não se sinta constrangido porque você ama profundamente Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, embora você nunca os tenha visto e nunca os verá. Não se sinta constrangido porque você ora a Deus que você não vê, mas você ora a Deus. Não se sinta diminuído porque você vai para o céu, porque alguém morreu por você. Não se sinta diminuído porque alguém diz, você é pecador. Porque tudo aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus para a salvação. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos fortaleça para a glória do seu nome. Amém.